Olá, bom dia. Quarta-feira, 28/8. Uma grande oportunidade de nós estudarmos sobre a palavra de Deus, conversarmos sobre ela. E eu quero te convidar a uma leitura bíblica. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono. Espero que você esteja tendo aí já um bom dia, né? Na presença do Senhor. E nós vamos ler a palavra do Senhor num texto que é muito conhecido nosso, que é Mateus 6:33, que diz assim, ó: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está conversando aqui com um grupo de pessoas que o seguia. Onde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. Mas qual a característica dessa multidão que ia atrás de Jesus? Essa multidão que ia atrás de Jesus, ela era formada por pessoas pobres que ansiavam por justiça social, porque eram oprimidos pelo sistema daquela época. Eram composta por pessoas ricas arrependidas, porque outrora já havia sido um opressor, mas de repente ele se converteu e tomou uma atitude diferenciada com relação a isso. Também havia pessoas ali como prostitutas que haviam deixado essa vida, tinham sido perdoadas por Jesus, estavam ali com ele, queriam estar com ele. Leprosos que tinham sido curados das suas lepras, né, foram tocados e curados por Jesus. Também pessoas com vários tipos de enfermidades que Jesus curou essas pessoas e elas quiseram estar do lado dele porque compreendiam que dele emanava a coisas que eram diferenciadas com relação dos outros mestres e rabinos da sua época, né? Havia pessoas ali libertas de espíritos imundos, pessoas que em outro momento foram possuídas por espíritos das trevas e foram libertas por Jesus e também via irradiar dele uma luz e queria estar perto dele. Em suma, todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus, que andavam com ele, o número grande, as multidões que estavam ao redor de Jesus, elas tinham uma esperança. A esperança do estabelecimento, da instauração do reino de Deus aqui na terra. Era essa a grande esperança desse povo. Porque a cultura ou a teologia messiânica, ela já perpassava uns 8 séculos, já se falava sobre, uns 8 séculos já se esperava que um dia Deus iria visitar a terra para instaurar um reino de justiça, um reino onde as pessoas iam ter alegria no coração, não iam ser oprimidas, porque o reino das trevas, neste mundo instaurado, que esse mundo foi sequestrado pelas trevas, através de principados, potestades, tronos e dominações, né? Que é uma linguagem para tentar decifrar o mundo espiritual e as hostes, né? Espirituais, as miríades angelicais, né? Uma forma de tentar explicar essas coisas. Então se usa principados, potestades, tronos, dominações, que tem a ver com líderes espirituais da maldade, como diz Paulo em Efésios 6, que dominam nações, que dominam governadores, que manipulam o desenvolvimento do cosmos, e tudo isso conspirando contra a criação de Deus, né? Os opressores como agentes do mal, né? Que encarnavam mesmo o mal, por isso João vai chamar de a besta, né? Então, opressores que eram agentes do mal e situações as mais diversas que envolvia tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, né? Mas tudo dominado por aquilo que Jesus chamou de o príncipe deste mundo. Em João 14, Jesus fala: aí vem o príncipe deste mundo. E ele fala isso pouco antes de ser preso, né? Então, assim, o príncipe deste mundo é aquele que é o principal deste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo chama de o Deus desse século, que cegou o entendimento dos homens. Então o mundo foi sequestrado por uma horda maligna, foi sequestrado por uma esfera maligna que traz opressão, que traz angústia, que traz enfermidades da alma, que consequentemente dá enfermidades no corpo, que traz pobreza, miséria, que traz sofrimento, tristeza, que traz realmente uma contradição a um projeto inicial de Deus. E tudo isso, as pessoas sufocadas com isso, ansiosas com isso, estão querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus então faz o sermão da montanha e ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então Jesus vai anunciando o que o reino de Deus é capaz de fazer para todo aquele que realmente aguarda por esse reino. E aí, o próprio João Batista, quando preso, no capítulo 11 de Mateus,
Ele manda discípulos, ele estava preso, já condenado praticamente à morte, ele manda discípulos dele procurar Jesus e falar e perguntar para Jesus: é você mesmo quem estava esperando chegar, ou a gente tem que esperar chegar outro? Vai vir outro para instaurar o reino, ou é o João, ou é você? Porque João mandou perguntar. João tinha essa dúvida. E aí Jesus chama esses dois discípulos de João para ficar com ele um tempo, e durante esse tempo ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele anuncia o evangelho e ele fala: vai lá para o João agora e fala tudo que vocês viram. Diz a ele que os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mudos, como o texto bíblico fala assim, né? Os mudos estão falando e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E aí João não teve dúvida de que Jesus era aquele que estava trazendo o reino a este mundo. Jesus, quando no capítulo 1 de Marcos 1,15, né? Marcos 1,15, a mensagem principal dele, a primeira mensagem dele, que é o centro da mensagem cristã, a base da mensagem cristã, ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus já chegou até vocês, está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa e crede no Evangelho, porque o reino chegou. Então Jesus vem trazer o reino, esse reino que vai secar dos nossos olhos toda lágrima, esse reino que vai fazer a justiça acontecer. Quando a gente olha para esse mundo, e aí eu estou falando no mundo, eu estou falando na questão das pessoas, o sistema. Quando a gente olha o sistema, como o mundo funciona, a gente percebe nitidamente que esse mundo precisa de Deus. As pessoas estão oprimindo umas às outras, os homens estão ficando enlouquecidos, a mente está cega. Então o reino de Deus precisa chegar também a estes corações. Quando a gente olha para esse mundo cosmológico, onde você tem uma terça-feira com 6 graus de temperatura e você tem de repente uma quinta-feira com 35 graus de temperatura, e vai variando assim a temperatura, tudo mudado, tsunamis, ressaca de ondas em lugares que talvez nunca tinha tido, neve caindo em lugares onde nunca caiu, terremoto acontecendo onde nunca aconteceu. Jesus falou em Mateus capítulo 24 que as potências do céu seriam abaladas. Então o reino de Deus é para reestruturar isso tudo que está fora de ordem. O mundo está em convulsão, tanto fisicamente falando, quanto espiritualmente falando. Então o reino de Deus ele vem para trazer, para reorganizar as coisas. A primeira reorganização que o reino de Deus faz é o nosso mundo interior. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Então quando ele diz aqui: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, todas essas preocupações do dia a dia vos serão tranquilizadas no coração, é porque primeiro o reino de Deus precisa restabelecer a ordem dentro da gente. Muitas vezes a nossa vida está em desordem, sabe? Muitas vezes os nossos pensamentos estão confusos, a nossa mente está confusa, as depressões, as ansiedades, os pensamentos acelerados, as tristezas que a gente não sabe o remetente. Ela chega de repente, uma tristeza, você está feliz, alegre, daqui a pouco bate uma tristeza, bate uma ansiedade, bate uma angústia, e tanta coisa acontecendo, e tanta revolta, tanta situação acontecendo. É uma desordem muitas vezes que está acontecendo dentro da gente. São psoríases que muitas vezes aparecem, são taquicardias que muitas vezes nos acometem. São coisas realmente que vão mostrando que o nosso mundo interior está desorganizado, sabe? Ele precisa ser organizado pelo reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não é de aparência visível, ele é instaurado no coração do homem, através do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa entrega o coração para Jesus, o mundo dela começa a ser reorganizado por esse Espírito Santo. E essa é a parte mais importante, porque além dele reorganizar o nosso mundo interior, ele também nos faz agentes de transformação e de reorganização do mundo exterior, né? Então, a partir da transformação que nós temos, nós somos os agentes de transformação de outras pessoas. Paulo fala sobre isso. Paulo, em Romanos 12, fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o reino de Deus em nós vai nos transformando a imagem e semelhança de Cristo, porque ele fala: aprendei de mim, sou manso e humilde. Eu estou no mesmo mundo que vocês, estou sofrendo as mesmas aflições que vocês, e até mais vou sofrer, estou sofrendo as mesmas perseguições que vocês sofrem, entretanto eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. E isso acontece quando o Espírito Santo ele realmente se planifica dentro de nós, começa a ter ação dentro de nós. Quando a gente permite a ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, aí a nossa vida vai ficando reorganizada. É o reino de Deus já instaurado no ser humano. Então, como é que está o seu mundo interior?
Como é que está a sua vida aí? Como é que anda as coisas? Tem muitas coisas que estão fora de ordem na sua vida, é porque quem está governando quem está dirigindo a sua história ainda não é o reino de Deus. Mas busca o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, diz Mateus 6,33, que é o texto que a gente leu, né? E esse mesmo Espírito que reorganiza o nosso mundo e nos faz agente de restauração, ele vai moldando a nossa vida para a restauração final, quando o reino escatológico, então, o reino que está por vir, chegar. E esse reino que está por vir, ele vai chegar com a volta de Jesus. Nós aguardamos a volta de Jesus. Esses são temas centrais da vida cristã. Temas centrais. O reino de Deus, volta de Jesus para a instauração desse reino definitivamente. Não nesse mundo, mas um lugar onde reina de fato a justiça. Onde está escrito lá que dos nossos olhos ele secará as lágrimas. Ele vai buscar aqueles que nele creem, aqueles que aguardam a sua restauração final. Ele vai buscar essas pessoas, né? Ele virá para fazer esse resgate, né? Esse resgate. Muitas religiões acreditam realmente que o mundo está caminhando para um cataclismo, né? Que o mundo está caminhando para um desfecho. Muitas religiões acreditam nisso. O cristianismo fala sobre a volta de Jesus. E muitas religiões falam sobre muitas coisas que ainda estão por vir, como um desdobramento do que está acontecendo. O mundo vai desabrochar em algum momento. Todo mundo fala sobre isso. Todo mundo sabe disso. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 8, que o mundo está como mulher que sofre dores de parto, sabendo que vai dar à luz. Alguma coisa vai acontecer. Todos estão na expectativa disso. O mundo inteiro está na expectativa de que isso aconteça. Mas nós que cremos, nós que temos, como diz Paulo, nós que temos as primícias do Evangelho, as primícias do Espírito, nós que temos o conhecimento da palavra, sabemos que o que vai acontecer é a volta de Jesus e a instauração do seu reino. Onde, no momento no qual ele vai separar aqueles que creram para a salvação eterna e aqueles que não creram para o desprezo eterno, como diz as Escrituras. Aqueles que se deixaram governar pelo reino de Deus, para o reino de Deus, e aqueles que não se deixaram governar pelo reino de Deus, para o reino do príncipe deste mundo. Que na verdade nem é um reino dele, né? Na verdade é uma prisão para ele. Então, qual reino você está aguardando chegar para a sua vida? Qual reino você está trabalhando para que aconteça? E aí observe a sua vida para você ver qual reino já está reinando no seu coração. Observe para você ver. Aqueles que são guiados pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo, produzem o fruto do Espírito. É nítido, é fácil saber se você é uma pessoa súdita do reino de Deus. É se o fruto do Espírito que está registrado lá em Gálatas 5, 22, 23, se esse fruto do Espírito está fluindo na sua vida. Quando ele está fluindo na nossa vida, quando a gente percebe que a nossa vida está sofrendo alterações, talvez alterações bruscas e outras alterações leves, ao longo dos anos, você está sendo transformado. E está se percebendo o fruto do Espírito na sua existência. Isso significa que o reino está instalado dentro de você e você está sendo preparado para o reino final escatológico que Jesus está trazendo para nós. Então, a justiça será restabelecida por Jesus, né? Ela será restabelecida. A alegria será restabelecida. O reino será implantado definitivamente agora, não só dentro de nós, mas também em uma condição onde toda contradição não terá como entrar. Toda contradição, tudo aquilo que conspira contra a criação de Deus não terá acesso. E nesse reino terá acesso todo aquele que creu. E aí? Você crê no reino? Você espera o reino? Essa é a teologia central da fé cristã. É a doutrina central da teologia cristã, né? E não só cristã, como eu disse, muitos outros pensam de outras formas, mas caminhando para essa mesma situação. Todo mundo sabe que a vida ela está caminhando para um desfecho de glória ou não. Todo mundo sabe disso. E aí está Jesus falando: busque o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as demais coisas que você precisa lhe será acrescentado. Não fica fora do reino, não. Deixa o reino crescer dentro do seu coração. É uma proposta de Deus, a vontade de Deus para você, para mim, para todo aquele que crê. Que Deus abençoe a nossa vida e que nossa quarta-feira seja abençoada mesmo pelo Senhor. Hoje é dia de culto, nós estamos reformulando o culto de quarta-feira. Reformulando não, nós estamos voltando às origens do culto de quarta-feira. Ele não será transmitido, nós teremos
um período de oração e teremos um período de estudo da palavra. Então, se você quer estudar a palavra, quer saber mais sobre o reino de Deus, quer conhecer mesmo a Bíblia, vem na quarta-feira, vem estar conosco lá na IBEMAV para a gente estudar e orar também, né? Orar para que a gente fique vigilante para que esse reino possa crescer cada vez mais dentro de nós. Cristiane, um grande abraço. Carlinha, um grande abraço. E todos os demais que estão aí, um grande abraço para cada um.